Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no Rio de Janeiro e que contou aí com a participação de várias pessoas aqui de São João del Rei. Entre os participantes da jornada, Padre Geraldo Magela da Silva. Boa noite, Padre Geraldo. Boa noite, Carla. Boa noite você que nos acompanha pela TV Campos de Minas. Padre Geraldo, como que foi aí participar, né, de toda essa, né, toda a jornada aí mundial? A gente viu fotos do senhor aí, né, na missa. O senhor também foi em Aparecida, né? Não, só mesmo no ao Rio Rio. de Janeiro. E como que foi essa participação? Olha, de fato, foi um presente de Deus na minha vida. Foram dias, assim, muito especiais. Primeiro, de sentir a igreja, a universalidade